Olá, meus amigos e minhas amigas, um bom dia a todos e a todas. Estamos começando aqui a nossa live, estava marcada para as 11 horas, com 2 minutinhos de atraso. Vamos fazer uma conversa hoje com o jornalista Newton Correia, que é o titular e editor-chefe do BNC, que é um dos blogs, um dos portais mais acessados aqui do meu estado, do estado do Amazonas. E vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre o papel da mídia nesse momento de crise, sobre tudo que tem acontecido na vida do país, sobre o nível de informação que a gente tem recebido, se é uma informação de qualidade, se não é, esses conflitos do presidente da República com alguns setores da imprensa nacional. E a ideia é a gente ouvir um pouquinho a opinião do Newton, que é um jornalista muito experiente, não só pela experiência atual dele no blog, mas durante muito tempo foi o editor do Sim e Não do jornal A Crítica, que aqui no estado do Amazonas é o principal conteúdo, vamos dizer assim, de política. Eu estou aqui em casa hoje, não fui no escritório. Geralmente eu vou no escritório porque os meus pequenos estão muito agitados depois de tanto tempo de quarentena e fica difícil deixá-los quietos para que a gente possa fazer a live. Estou só esperando o Newton entrar aqui. Eu estou aqui trancado no quarto da Marcelinha. Vocês estão vendo aqui uns lacinhos, uns ursinhos ali. É por conta do quarto da Marcelinha. Mas vamos já começar nossa conversa. Eu acabei agora há pouco também uma live com o Banco Bradesco, uma live muito importante, todo mundo tentando entender um pouco o que está acontecendo na vida do país e como o parlamento vai se comportar nesse período. E às 13 horas também tem uma outra live com o Banco Itaú. O Newton já está aí, eu preciso só que ele encaminhe a solicitação para entrar aqui na conversa. Então, esperando aí o Newton encaminhar a solicitação para que ele possa dividir o vídeo aqui comigo. Você vê que esse negócio de isolamento e trabalho remoto nos tira a disciplina também, né? Sem fazer a barba, sem os cuidados devidos. O Newton agora. Vamos lá. Eu já confirmei aqui. Conectando. Olá, Newton. Tudo bem? Olá, deputado. Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Uma alegria poder conversar com você. Agora, num papel invertido, né? Geralmente é você que me entrevista. Vamos inverter um pouquinho os papéis. Esse período de isolamento tem trazido uma série de inovações. Acho que essa é uma delas. Pela primeira vez, eu vou ter o prazer de lhe entrevistar. Primeiro, eu quero te agradecer por aceitar o convite para que a gente possa conversar um pouco e entender o papel da imprensa, o papel da mídia nesse momento tão sensível da vida do país. Dê aí seu bom dia para a turma e vamos já começar nosso bate-papo. Olha, bom dia. É uma satisfação enorme poder conversar com você desse lado hoje. E eu acho que é um momento importante de essa pandemia. A gente já começa a acompanhar, a viver um pouco mais a rotina dela. E eu acho que é momento de refletir sobre vários aspectos, né? Porque nós estamos vivendo diante de um processo que acelerou grandes transformações, paradigmas que estão mudando. Não em campos específicos, mas eu diria que essa pandemia veio para provocar mudanças no atacado, modo de vida mesmo. Então, sobre vários aspectos, ela está sendo muito importante em reflexões transdisciplinar, interdisciplinar, porque é o que ela está provocando nesse momento, deputado. Obrigado, Newton. Entre várias pessoas que estão nos acompanhando aqui, quero registrar o César Vanderlei, nosso amigo, jornalista, cara que tem feito um trabalho também importante aí na cobertura da bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados. Obrigado por acompanhar, César. Mas, Newton, eu queria começar essa nossa conversa no início desse período do coronavírus, quando os números começavam a surgir
quando os primeiros casos apareciam aqui no Amazonas, aqui no Brasil, nós tivemos uma grande contradição entre o alerta que a imprensa fazia e a contradita do presidente da República e de alguns setores ligados ao presidente da República, de que havia um exagero, de que havia uma histeria na mídia, discurso que até hoje ainda prevalece, né? Um discurso de que há histeria, de que há um exagero, de que o vírus não é tudo isso, de que nós precisamos voltar à vida ao normal. Eu te pediria, pela experiência que você tem, para fazer uma avaliação de se houve um exagero no início, porque o coronavírus tomou completamente o noticiário. Você assiste qualquer noticiário, não existe outro tema, né? Você acha que há um exagero em torno disso? Você acha que o corona deveria dividir o espaço do noticiário com outros temas, ainda que correlatos? Qual é a tua avaliação que tu faz daquele período lá do início, se houve um alarmismo ou se era um alerta que talvez o governo precisasse ter ouvido, talvez tivesse dado respostas mais rápidas, e se hoje, se a cobertura, se as informações são proporcionais a tudo que a gente está vivendo e tende a viver ainda daqui para frente? Bom, Marcelo, eu acho que a mídia, a imprensa, ela cumpre seu papel como meio. Então, como meio e não como o formulador do conteúdo, ela se comportou de acordo com as informações que estava recebendo. E qual era a informação que se recebia naquele momento? Era a informação do noticiário internacional. E o noticiário internacional vinha com as informações sobre o que tinha acabado de acontecer na China, o que estava começando a acontecer na Itália, na Espanha, e refletindo posições que vieram a ser desconstruídas e posições que vieram a ser reafirmadas com o tempo, como, por exemplo, do próprio prefeito de Milão, que reconheceu o fato de não ter encarado da forma que deveria a chegada da pandemia na cidade, na Itália, dizendo que Milão não poderia parar. Essa posição dele veio a ser desmentida com o fato, com os fatos, na verdade, com a tragédia que Milão hoje está vivendo, com a tragédia que Bérgamo está vivendo, por exemplo, na Itália. O próprio presidente dos Estados Unidos, que teve a posição dele de minimizar o potencial da pandemia, hoje vê numa posição de dizer que nas próximas 2 semanas os Estados Unidos vão viver dias difíceis. Então, e aqui nós tivemos um posicionamento, que é esse posicionamento do presidente, de não seguir as recomendações internacionais e da própria equipe de governo dele. Verdade que ele cultiva ainda até hoje, que está sendo colocada em dúvida a própria credibilidade da liderança dele. Então, a imprensa, em nenhum momento, teve um exagero, cumpriu um papel muito importante. E agora você imagina, se a imprensa não dá o tratamento que foi dado, se você fosse considerar os efeitos disso na contaminação das pessoas, ou seja, se as mídias, se a imprensa tradicional, mesmo aquelas alternativas, tivesse posicionado com aquela única verdade de que é uma gripezinha, hoje o Brasil estaria vivendo uma situação muito, muito grave. Então, eu diria que o tempo acabou revelando as verdades, aquilo que foi confirmado e aquilo que não foi confirmado. Bacana. Eu acho que uma coisa super importante que o Newton disse, que é o reconhecimento de alguns governantes mundo afora, né? Milão é um exemplo bem típico, porque o prefeito de Milão, quando começou o coronavírus na Itália, na contramão de todos, lançou uma campanha, Milão não para. Esse era o título da campanha. E depois de 4.000 mortes registradas em Milão, ele precisou vir a público e pedir desculpas que ele estava errado. O presidente dos Estados Unidos, que num determinado momento relativizou o isolamento, com Nova York tendo 1.000 mortes por dia, também já tem convalidado a ideia do isolamento. O presidente do México também, que no primeiro momento, pelo contrário, falou para as pessoas se abraçarem, se beijarem, agora já pediu para as pessoas ficarem em casa. Então, parece que
vão se confirmando, vai se confirmando a gravidade dessa pandemia mundo afora. Mas a mídia hoje, Newton, ela não é mais aquela mídia como a gente conheceu lá atrás. Eu no início da minha vida pública e você já na sua caminhada aí de jornalista. Antes nós tínhamos uma concentração da informação nos jornais escritos e na televisão. Hoje você tem uma mídia digital imensa, inclusive obrigando os veículos tradicionais a migrarem também para essa mídia digital. E esse período de coronavírus, ele, vamos dizer assim, ele está levando o inverso, ele está levando a mídia digital para dentro dos modelos tradicionais. Né? São videoconferências nas TVs. Como você enxerga isso? Eu um dia desses saí aqui de casa e eu estava saindo e lembrei que os meus vizinhos aqui do meu apartamento, vizinhos de porta, tem ali acima de 60 anos. São senhores, um teve um problema de saúde. E eu lembrei de perguntar se eles precisavam de alguma coisa. E eles precisavam de alface e hortelã. E eu fui no mercado, comprei e deixei para eles. Eu disse, pô, quando que num período de normalidade eu, ao sair de casa, ia lembrar de mandar uma mensagem para meus vizinhos e perguntar se eles estavam precisando de alguma coisa. Então, está todo mundo aprendendo um pouco com isso. A pergunta que eu te faço é, a mídia está aprendendo também um pouco com isso? Você acha que tem processos desses que são improvisados agora e que vão acabar ficando depois que acabar o período de crise? Marcelo, eu acho que essa mudança, embora a gente esteja aqui sobre o aspecto de tratar no campo mais da comunicação social, do jornalismo e da mídia, ele é um fenômeno que está deixando uma lição muito grande em todos os setores. Você vê que hoje as celebrações, quer sejam católicas, quer sejam evangélicas, né, e outros credos, estão acontecendo de forma online enquanto dura essa pandemia. O Congresso hoje está se reunindo de forma remota. As reuniões estão se dando de forma remota. E aqui, no BNC, a gente aprofundou um processo que nós já havíamos começado há pelo menos 2 anos, que é o home office. A redação praticamente já não se reunia há quase exatamente 1, 2 anos. E hoje tudo é um sistema online. A gente está aprendendo muito. E esse fenômeno do trabalho online, que deverá também ter uma regulamentação, porque fica um campo muito aberto, deverá prevalecer não apenas no campo da comunicação social, mas para vários campos. E no aspecto do funcionamento, do aprendizado para a gente, está sendo muito, muito importante no sentido de reafirmar a posição das mídias digitais, da internet, e, em contraposição à mídia tradicional. Você vê que, por exemplo, os jornais, a atualização dos jornais, ela é a cada 24 horas. A atualização da notícia na mídia, ela é praticamente instantânea. Então, é uma reflexão que ela está provocando nesse momento, essas mudanças, né? Essas mudanças que deverão ficar com o fenômeno da pandemia. Bacana, Neu. Deixa eu só registrar rapidamente aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando. O Claudinho Litaif, nosso amigo, você conhece também o Claudinho. O Roberto Ramos, a minha querida deputada Flávia Arruda, deputada do meu partido, a Gisele Soares, meu amigo Michel Carrati, a Link Jornalista, que está dizendo que está acompanhando só para ver o papel invertido, eu entrevistando você. E quero responder aqui o Cleiton Brandão e o eu acho que é FJDE de Ribeiro, alguma coisa Ribeiro. O Ribeiro diz que nós estamos recebendo verba de viagem mesmo sem estar viajando. Eu só quero esclarecer o Ribeiro que essa verba é de natureza indenizatória. Então, você só recebe se você viajar. Você tem que anexar a passagem para ter o ressarcimento. Então, só para que você fique tranquilo de que ninguém está recebendo sem viajar, isso é impossível. A verba é indenizatória. Em relação ao Cleiton Brandão, ele faz uma ponderação, Neutro, que eu acho
justa, e queria até ouvir a tua opinião, que ele fala da necessidade de reduzir a cota indenizatória dos deputados durante esse período, já que ninguém está gastando com passagem, ninguém está gastando com atividade política, nem mesmo nos estados, porque ninguém pode sair de casa, está todo mundo em isolamento. E registrar duas coisas. Primeiro, tem um projeto de lei da deputada Flávia Arruda, propondo a redução em 50% da verba indenizatória com transferência desses recursos para o combate ao Covid durante o período de calamidade. E eu ontem, por sinal, liguei para o presidente Rodrigo Maia, conversei com ele por telefone, sugeri isso a ele, a redução da verba indenizatória por conta da desnecessidade de utilização nesse período. Como ela é cumulativa, se você não suspender ela agora, ela vai acabar ficando acumulada para ser gasta lá na frente, o que é uma injustiça. E o presidente Rodrigo Maia já disse que, por ato administrativo, vai reduzir uma série de custos na Câmara, e entre eles a indenizatória, justamente porque os deputados não estão precisando usar esses recursos. Mas eu queria também te ouvir, Nilton, sobre um tema que é muito atual e que tem contaminado muito essa questão do combate ao coronavírus, que são as fake news. Nós já vimos aí o Twitter retirar uma publicação do presidente da República, retirar uma publicação do ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, ou seja, há uma intervenção maior, pelo menos dessas grandes corporações da internet, Facebook, Google, Twitter, no sentido de combater fake news. Fake news foi um instrumento, é um instrumento que tem crescido cada vez mais no ataque a reputações, tanto na esfera política, pública, como na esfera privada. A gente tem a ideia de achar que fake news só faz mal para político, mas fake news faz mal para muita gente também na esfera privada. E eu queria te ouvir como você vê essa atitude, vamos dizer, de mais intervenção nesse combate às fake news, não precisando nem de decisão judicial, de nada. Você concorda ou você acha que isso acaba caracterizando uma forma de censura também? Olha, eu acho que é preciso entender, Marcelo, que nós estamos vivendo num estado de guerra. E não é uma guerra isolada, é uma guerra global. Nós estamos sob um ataque global. Existe uma intervenção global. Então, não é fato isolado que está acontecendo. A decisão dessas grandes corporações, ela é louvável e ela indica exatamente qual é a tendência mundial em relação aos posicionamentos. Ao fazer isso, ela manda um recado muito claro da quantidade de informações que possui. Eu acho que a gente precisa receber essa decisão no sentido de entender que são corporações que trabalham com informações no mais alto nível. Então, toma uma decisão contrária àquilo que pode ser prejudicial, não para um Estado específico, mas para a humanidade toda. E eu acho, inclusive, quanto a fake news, hoje, por exemplo, eu acabei de acessar o perfil de um amigo meu que defendia o fim do isolamento e que hoje está em estado crítico, está na UTI, lutando pela vida, no Hospital Delfim Aziz, aqui no estado do Amazonas. Você vê, e esse posicionamento dele aconteceu há poucos dias, há pouco tempo, e hoje está na UTI. Então, esse fato reafirma muito mais do que a gente está pedindo a intervenção de alguém. As verdades estão aí, e são elas que estão prevalecendo nesse momento. Não é nenhum posicionamento político, ideológico, são os fatos. É o senhor fato que está determinando as verdades nesse momento. Nilton, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante do Tiago Bezerra, meu amigo Tiago Bezerra, que inclusive trabalha comigo, que ele diz o seguinte: como prestar um bom serviço sob um momento tão crítico como esse na saúde sem causar pânico? Então, como informar uma situação de pânico sem causar pânico nas pessoas? Porque realmente o que está acontecendo é uma situação de pânico. É interessante como eu conversava isso ontem com a minha esposa, como esse vírus tem se aproximado da gente. A gente não conhecia ninguém que tinha. Hoje,
todo mundo já conhece alguém que pegou o vírus e cada vez mais a gente conhece alguém que está na UTI ou que faleceu por conta do vírus, né? Então, ele está se aproximando da gente e talvez isso vá alertando as pessoas sobre as verdades. Agora, como informar sem gerar pânico? Olha, eu acho que é praticamente impossível a gente não criar esse estado de horror, de pânico, porque as notícias elas estão dentro de um estado de pânico. Tá? E o que a imprensa tem noticiado como meio é aquilo que está acontecendo. O que acontece é que ainda há uma resistência das pessoas em entenderem o que está acontecendo, o que fenômeno nós estamos vivendo, que é algo ímpar, que se vive na humanidade, na história da humanidade. Não é um negócio que ele é pontual, é um fenômeno global. E todo mundo está convivendo com esse estado. Então, qualquer notícia, mesmo que você suavize, tente suavizar o impacto, ela vai ser devastadora na repercussão das pessoas. Aconteceu nesse fim de semana com a colocação da câmara frigorífica aqui no Hospital Delfim Aziz, que não é um exagero, é uma medida sanitária. Então, isso é algo que a gente vai ter que conviver daqui para frente, porque eu imagino que esse noticiário ele vai ser ainda será pior daqui para frente. Newton, tem uma pergunta aqui também da Carol, também bem interessante. Eu sei que, pela tua trajetória, tu sempre teve um conhecimento, um estudo sobre as comunidades indígenas, né? E eu, desde o início que surgiu o coronavírus, eu sempre dizia lá em Brasília da minha preocupação no caso de chegada do coronavírus nas comunidades indígenas. Populações que tradicionalmente têm baixa imunidade, geralmente não têm água tratada, não têm unidade nem de média complexidade, nem perto. Muitas vezes estão em municípios que não têm nenhuma UTI. E eu dizia, se nós não estabelecemos uma barreira nas comunidades indígenas e o vírus chegar lá, ele vai ser avassalador. Parece que já chegou em algumas comunidades indígenas, né? Qual a tua sensibilidade sobre isso? E Marcelo, mandar um abraço para o Dioguinho, que mandou uma mensagem aí elogiando o nosso diálogo. Newton. Marcelo, eu desde o começo, e quando essa pandemia chegou a Santo Antônio do Içá, que é o local onde a região ali de fronteira, onde está a maior população indígena do país, eu vi com muita preocupação sobre vários aspectos. Primeiro, da saúde pública, que a gente conhece. Eu morei em São Gabriel da Cachoeira e você ainda não tem, por exemplo, ali uma situação resolvida da malária, que é uma doença que a humanidade conhece já há muito tempo. O simples contato com povos que ainda não tiveram contato com outras civilizações, por exemplo, é devastador. Agora, você imagina uma pandemia que chega num local, numa cultura, que a característica é do agrupamento. Eles moram em unidades onde a aglomeração é coisa cultural, que você não vai conseguir dizer para eles é preciso se isolar, é preciso fazer, porque é cultural. Então, eu me preocupo sobre esse aspecto do abandono por parte do Estado, mas me preocupa também sobre o aspecto cultural desses povos que vivem aqui na Amazônia, e muitos, mesmo tendo contato com a civilização com que a gente conhece, com os povos que nós conhecemos, com os povos do coronavírus, eles ainda mantêm a cultura deles, de organização, de agrupamento, que é uma coisa muito forte que você não vai conseguir tirar com uma pandemia, porque é cultural. Verdade. Então, na verdade, o único caminho é estabelecer barreiras, né? Exatamente. Eu acho que e há possibilidade, porque todos os povos, povos indígenas da Amazônia se situam em comunidades extremamente remotas. Eu acho que o Estado poderia ter medidas no sentido de criar barreiras para a chegada da pandemia nessas comunidades indígenas. Bacana. O Cleiton
que eu respondi agora há pouco, acho que o Cleiton ouviu sobre a questão das cotas, e ele fala agora sobre paralisação vertical ou total. Eu defendo a orientação científica, e a orientação científica é a orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e da Associação Brasileira de Infectologia. E todos esses defendem a tese do isolamento total, pelo menos nesse momento. Até porque eu tenho conversado, Leuton, com vários empresários, alguns que não se contaminaram tanto ideologicamente com esse momento, mas estão verdadeiramente preocupados com os seus negócios, e todos eles concordam quando eu digo de que abrir é a pior hipótese. Abrir é a pior hipótese. Por quê? Porque ele mantém todos os custos fixos e, com o crescimento das mortes, não vai precisar a ordem do governador para as pessoas não saírem de casa. Elas não vão sair com medo de morrer. Então, o caminho é o que está sendo construído agora. Garantir renda mínima para manter algum consumo por parte das populações mais vulneráveis e daqueles trabalhadores informais que perderam qualquer renda, criar condições para que o empregador possa suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada e o salário com compensação desses valores perdidos através do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, recurso de seguro-desemprego, inclusive o que está na medida provisória 936, garantir linha de crédito barata para o empregador conseguir manter o salário daqueles trabalhadores que ele precisa para continuar a atividade dele, ainda que reduzida, e o que também está na medida provisória 944, que oferece crédito com 6 meses de carência e juros de 3,75 apenas ao ano. Então, isso é só para responder aqui o Cleuton. Neuton, a gente já conversou algumas vezes e eu sempre digo que a imprensa ela não tem que ser justa, ela tem que ser livre. Quando ela for injusta, existem os mecanismos legais de direito de resposta, de ações de natureza indenizatória que você pode procurar, mas em hipótese nenhuma a imprensa pode ter censura prévia ou os homens públicos podem desejar que a imprensa nunca o faça críticas por alguma relação que tenha com quem quer que seja. Mas, nos últimos tempos, a imprensa tem sido vítima de muitos ataques, né? Não só do presidente da República, mas de todo o setor de entorno dele, né? De todos aqueles, esse setor mais radicalizado na proximidade dele. Como você tem encarado isso? Você tem sido vítima de ataques desse tipo? E como você encara isso? Olha, eu tenho encarado isso de uma forma com muita serenidade, porque isso também já acontecia mesmo antes da mídia digital, antes mesmo desse fenômeno da internet, isso já ocorria em menor escala, é claro. Eu estou com 32 anos de profissão, de atividade, e isso eu vejo desde o começo. Agora, o que acontece hoje é uma escala maior, até porque todo mundo hoje tem acesso a um meio de publicação. Então, isso sempre aconteceu. Agora eles se proliferaram, porque tem meio para isso. E tenho encarado isso de uma forma muito, eu não diria natural, mas avaliando o que já vi no processo, no passado. Mas essa tentativa de intimidação, de censura, Marcelo, ela está inserida num contexto maior, na minha opinião, que é uma tentativa de deslegitimizar as instituições, quer seja o Congresso Nacional, quer seja a Justiça por intermédio do Supremo Tribunal Federal, a sociedade, a igreja, a família e também a mídia, com o propósito de estabelecer uma liberdade para atitudes autoritárias como as que a gente está vendo nesse processo da pandemia, por exemplo, quando o próprio ministro da Saúde é cortado de falar, de responder aos jornalistas, quando tem um censor ali no lado. Então, essa forma de pensar, essa forma de agir, é uma forma que é uma tentativa de deslegitimizar
as instituições e as pessoas que demonstram credibilidade e que, em um certo momento, elas acabam passando por um momento de fritura, exatamente no sentido de não permitir que pensamentos autoritários, como o que a gente está vendo no país, possam se impor diante dos fatos. Então, essa é a minha maior preocupação nesse sentido, essa censura. Ela está inserida num contexto maior, de tentar deslegitimar as falas e as instituições para prevalecer atitudes arrogantes. Obrigado, Newton. A gente costuma não esticar muito aqui, para não ficar muito longo, cansativo para quem nos acompanha. Eu quero te agradecer, uma alegria sempre conversar com você, dessa vez com os papéis investidos, e que nós tenhamos grandeza de enfrentar esse período de tempestade, para que, do lado de lá da tempestade, quando chegarmos num porto seguro, ainda tenhamos um país, que possamos cuidar das pessoas, em especial dos nossos pais, dos nossos avós, que são os mais sensíveis a esse vírus, e, acima de tudo, que a gente aprenda a ser mais solidários e fraternos diante de tudo que a gente está vivendo. Quero te agradecer e deixar aí para os teus comentários finais. Marcelo, quero agradecer e dizer que essa pandemia veio para ensinar a gente na comunicação, na política, na ciência, na medicina, no direito, na economia, na matemática, na engenharia, enfim, em todos os campos do conhecimento. Ela veio realmente para acelerar processos que estavam ali acanhados e que certamente terão um impacto na sociedade assim que ela mudar. Eu continuo aqui, acredito no confinamento e acredito uma coisa, que o país não quebra se fizer uma pausa. O país não vai parar, o país vai fazer uma pausa e deixar a pandemia passar, porque ela vai passar. Então, eu acho que é preciso confiar naqueles que hoje estão dizendo, vá para casa. Então, Marcelo, muito obrigado e peço aos amigos que estão acompanhando, fiquem em casa. Bacana, Newton. Se você quiser sair, fique à vontade. Você deve ter aí uma série de atribuições. Eu só vou responder mais algumas pessoas que estão acompanhando. Muito obrigado, Newton. Foi uma alegria conversar contigo. Valeu. Valeu, parente. Valeu. Deixar com vocês aí o quadro do Augusto Simões, artista plástico legal, parentense. Bonito, hein? Valeu. Legal. Deixa aí para a gente ficar vendo. Eu vou só responder aqui o Lindsay Lima. Acho que é isso. Nosso país, como o Brasil, que é tropical, quente, onde o vírus não tem crescimento abusivo como o nosso Amazonas. Meu querido amigo, os índices não confirmam essa sua tese. É uma tese sem embasamento científico. O Amazonas já tem 15 mortes e mais de 400 contaminados. O Brasil, acho que já tem quase 500 mortos e nem sei o número de contaminados hoje. Então, essa realmente foi uma tese que no início do vírus muitos sustentaram de que ele não resistiria no Brasil e no Amazonas por conta da temperatura, mas ela não vem se conformando, até porque aqui no Brasil a curva de contaminação ela chega a ser maior do que em países da Europa que tem um clima muito mais frio do que o nosso. Então, torci muito para que essa tese se confirmasse, mas ela não se confirmou. O César Vanderlei diz aqui, o trabalho da mídia não está sendo absurdo, não. Vejo que está boa como nunca, porque agora dá notícia de reais interesses da população. É verdade, César. Eu acho que a imprensa tem tido o equilíbrio e tem sido muito informativa nessa questão do coronavírus. E claro que você tem colunas de opinião, e colunas de opinião elas são fundamentais para o debate político no país, mas no aspecto informativo a mídia tem sido muito cuidadosa. Quero agradecer aqui a Edmundo Neto, meu amigo Edmundo, um grande abraço. Obrigado, o diálogo é fundamental para que a gente vá encontrando caminhos. Agradecer a Patrícia. A Rosiane entrou quando o Newton acabou de sair. Newton acabou de sair, Rosiane, mas a live vai ficar salva aqui para você acompanhar. J. Costa, a palavra-chave é equilíbrio, é isso mesmo, equilíbrio, moderação, capacidade de diálogo, humildade para ouvir quem pensa diferente de você. Acho que isso é fundamental.
É verdade, César. Houve um abandono muito grande dessa linha de imprensa investigativa, né? Vamos ver, talvez num tempo, quando passar essa tempestade, a gente volta. Obrigado a Tati também, que nos acompanhou. Um abraço, César. A Silvia Fashion Modas, obrigado também por acompanhar. E eu vou encerrando a live por aqui para almoçar, que daqui a pouquinho... Outro abraço para o Brasília, Patrícia, que daqui a pouquinho eu já entro numa videoconferência com acionistas do Banco Itaú, todo mundo tentando entender o que está acontecendo no país. Muito obrigado, muito em breve a gente vai voltar aí com outro. Totti, Pierre, obrigado por acompanhar. Tiago, obrigado por acompanhar. Muito em breve nós vamos voltar com outra live, conversando, não é nem entrevistando, porque eu não sou entrevistador, mas dialogando com alguém dos mais variados setores. Já tivemos com um economista na semana passada, com o Newton hoje, e muito em breve vamos seguir. Emenda F. Marques, emenda para Benjamin Constant, sim, nós temos uma emenda de R$500 mil, que já está pronta para sair para Benjamin Constant, deve sair na semana que vem, e muito em breve esses recursos chegarão aí, que é só a parte inicial, que é uma emenda extra-orçamentária ainda do ano passado. Nesse ano tem mais, acho que 1,5 milhão destinados para Benjamin Constant, e nós estamos esperando a liberação do Ministério. O Everaldo fala de tecnólogos. Meu amigo, todos os esforços agora do Poder Legislativo estão concentrados no tema do coronavírus. E quando passar esse período de pandemia, nós resgataremos as pautas ordinárias da casa. Silvia, rapidinho me responde. Eu não estou achando tua pergunta aqui, Silvia. Eu vou responder a Silvia e depois encerrar. Mas eu não estou achando pergunta da Silvia. A faculdade pode aumentar o preço da mensalidade, sendo que não está tendo aula, e eles falam que dariam desconto? Não pode aumentar, não é momento de aumentar. Isso não tem cabimento nenhum, e eu sugiro que você procure o Procon, ou o Procon Manaus, ou o Procon Amazonas, para que eles possam intervir nisso. Não tem cabimento o aumento, mais ainda se você está num período em que as aulas estão sendo remotas ou não está nem tendo aula. É muita insensibilidade se alguma faculdade efetivamente está fazendo isso. Pessoal, um grande abraço, obrigado por acompanharem aqui, e a gente volta em breve com uma nova live, conversando com alguém sobre esse momento sensível da vida do país. Um grande abraço, valeu, até mais.